Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos então iniciando mais um trabalho de amor, de carinho, de luz, em que a espiritualidade maior nos apresenta, em que Jesus nos beneficia através do seu Evangelho. E aqui estamos aí como servidores do Mestre, né? Lembrando sempre de que apóstolos e discípulos, como diz Paulo, somos todos nós que damos continuidade no trabalho de Jesus. Então, se assim quisermos, se assim tivermos vontade e disciplina e amor entre os nossos corações, podemos todos nós levarmos o Evangelho de Jesus. Não precisa de diploma, não precisa de carteirinha, não precisa de nada disso. Para levar o Evangelho de Jesus, só precisamos estar lendo e buscando o Evangelho e aprender na sua essência o amor que Ele nos deixou. E isso nós fazemos junto com todos os irmãos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos amigos de trabalho, não importa quem seja, estejamos sempre levando o amor, porque só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. É amando que levaremos para todos os irmãos as bênçãos divinas do nosso Senhor. E se o fizermos com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, não somente através de palavras, pois às vezes palavras vazias não estará levando realmente os dados magnéticos e energéticos de amor que precisam. É muito melhor levarmos através do sentimento do que 1000 palavras ao vento que se esparcerão sobre o tempo e estarão vazias. Assim, pois é assim que Jesus deixou as suas palavras simples em parábolas e até hoje está conosco há mais de 2000 anos. Então vamos levar as palavras do Mestre para um dia conseguirmos levar as nossas palavras também, igual Ele nos leva, não é assim? Gente, hoje quem vai fazer a palestra, com assistência de José de Mococa, dos mentores espirituais, vai ser a nossa irmã Sandra. Ela vai falar hoje sobre um tema bem bacana, resgate, né? Vamos estar sendo resgatados hoje. A Sandra que vai resgatar, Sandra? Fica à vontade, Sandra, nós e Deus. Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos a essa tarde divina que se apresenta como oportunidade na vida de cada um de nós que aqui nos encontramos. Na tarde de hoje, eu quero convidá-los a que a gente mergulhe numa história. Eu gosto muito de histórias porque eu acho que reflete muito o nosso cotidiano com a parte cultural, com a parte literária. Eu gosto desse mesclado, porque eu acho que traz as nossas vivências doutrinárias muito para o nosso dia a dia. Eu acho que quando fala do dia a dia, das nossas experiências cotidianas, fica mais próximo para o nosso entendimento, mas especialmente mais próximo ao nosso coração. Estamos numa casa espírita. Sejam bem-vindos quem está presente, quem está nos acompanhando de casa também. Nós somos a instituição beneficente José de Mococa. Estamos localizados na cidade de São Paulo e hoje é dia 29 de julho de 2023, é um sábado à tarde. E aqui, o que acontece? Desde o momento que as pessoas chegam na nossa casa, elas se deparam com vários tipos de tratamentos, vários tipos de acompanhamento. Existem aulas, existem tratamentos médicos, existem passes de vários tipos, de várias ordens, todos levando para um acolhimento maior da beneficência divina e do amor divino que nos acolhe, que nos assiste. Depois, quando terminar a reunião aqui, cada um vai seguir seu caminho e ficarão apenas os médiuns para algumas reuniões mais tarde. Na última reunião que se dá no dia de hoje, na nossa casa, como em várias outras, existe uma última reunião, que é uma reunião em que se dá um diálogo entre alguns irmãos que vêm, alguns irmãos desencarnados, que vêm do plano espiritual, escolhidos e selecionados pela espiritualidade responsável pela casa, e aqui vem e se encontra para um diálogo. É um diálogo fazendo um paralelo com uma consulta de um psicólogo, por exemplo. Estou usando essa analogia para trazer para o nosso cotidiano. É naquele momento que a gente chega no consultório de um psicólogo, senta, respira fundo e diz: sinto tantas dores, ou nem sei dizer qual é a minha dor, nem sei dizer o que tenho, mas a gente chega no consultório de um psicólogo para um diálogo. Isso falando no campo da matéria. A gente falando no plano espiritual, isso também se dá
quando os irmãos são trazidos numa casa espírita e tem um diálogo fraterno, com uma pessoa que é preparada para aquilo, para ter aquele diálogo. Nós escolhemos, nós definimos? Não. Todos nós somos instrumentos da espiritualidade maior. O papel do médium é se dedicar, se aprimorar, procurar se tornar uma pessoa digna em qualquer ambiente, em qualquer local que esteja, para que seja um bom instrumento para a espiritualidade maior. E isso eu estou contando para vocês, aqui da nossa casa e em várias outras casas que se dá dessa forma. Então, o que eu quero dialogar na noite de hoje, quero convidá-los com essa entrada, dizendo mais ou menos como que funciona esse tipo de trabalho para quem não conhece. Quero convidá-los a que a gente faça uma viagem no tempo e volte a aproximadamente 70 anos atrás, mais especialmente 68 anos atrás. E vamos continuar no Brasil, só que não mais no estado de São Paulo, ainda na região sudeste, mas não no estado de São Paulo. Vamos para Minas Gerais, no interior de Minas. Lá haviam alguns centros, dentre os quais um centro pequenininho que se chamava Meimei. Esse centro, nessa época, no ano de 1955, era dirigido por Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha foi o marido de Meimei quando estava encarnada. Ela desencarnou muito jovem, entre 23 e 24 anos. Ele tinha essa mesma faixa etária. Seguiu, era ateu, materialista até então, Arnaldo Rocha. Depois, com as vivências da vida, aquelas sacudidas que às vezes a gente toma e diz: o que eu vivi até hoje não tem condições de me responder o que tem daqui para frente. E aí as buscas se dão, ou alguém bate a nossa porta, que é o próprio Cristo, esperando a gente abrir para que Ele adentre o nosso íntimo, e aí uma renovação na nossa vida vai se dando. Mas lembrando que a porta, o Cristo está sempre a bater, mas ela só abre do lado de dentro. A gente tem que querer. Essa porta não é violada. É o momento de cada um, é o querer de cada um, é a boa vontade de cada um. Então, com essa viagem, há 68 anos atrás, do ano de 1955, no interior de Minas, no centro Meimei, exatamente no dia 3 de janeiro do ano de 1955, estava acontecendo uma reunião igual essa, que vai se dar hoje aqui na nossa casa, um pouco mais tarde. Uma reunião que é fechada para os médicos, e existem os diálogos dos irmãos que vêm de lá para cá. Tudo que é feito numa casa espírita é tudo embasado nas lições do Cristo, é tudo embasado no Evangelho. E naquele dia, no ano de 1955, a lição que estava conduzindo a reunião inteira era a lição que dizia, inserida no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os misericordiosos. E a lição da noite discorria acerca do tema: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Era essa a lição que estava sendo trabalhada. Aconteceram as manifestações espirituais, por cada médium veio um irmão, para cada irmão houve um diálogo, uma orientação, um segmento. No final do diálogo com esse irmão, o que é que se faz? Todos se reúnem, fazem uma prece, buscando a misericórdia divina a benefício dele, mas a benefício igualmente dos médiuns que ali se encontram. Porque o médium não é alguém privilegiado pela vida. É alguém que tem débitos muito grandes contraídos no ontem, e a misericórdia divina se faz de maneira tão esplendorosa que permite com que ele tenha contato com o mundo material e com o mundo espiritual, na responsabilidade de conduzir a todos e a si mesmo no caminho do bem, do belo e do mais. Acontecem as manifestações, e a última manifestação que se dá, aconteceu algo de interessante, porque na última manifestação dessa reunião, que estava presente Chico Xavier, a última manifestação vinha pelo Chico. Então, ou vinha um mentor com a sua fala, ou vinha um irmão conduzido pela espiritualidade maior, que é sempre conduzido, e nessa noite, especificamente, foi recebido um irmão que ali esteve presente, e o nome dele era
Paulo Brandão. E aí Paulo Brandão trouxe o seu verbo. Algo diferente também se dava nessa situação, por quê? Entre o ano de 1955 e o ano de 1956, começaram a fazer gravações das últimas manifestações que aconteciam, sob a autorização da espiritualidade maior. Depois dessas gravações, Arnaldo Rocha fazia a transcrição do que era gravado e deixava aquilo registrado. Depois do período de 1 ano dessas gravações, elas transformaram-se em 2 livros que se chamam Mensagens Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Existem esses 2 livros. Então essa fala que eu estou me apoderando no sentido de imbuir-me dela para transmiti-lo para vocês, querendo trazer a fala, ela está trazida sob a mediunidade de Chico, mas não é a mediunidade de psicografia que a gente mais conhece, é a mediunidade psicofônica. Então o Espírito vem, traz o seu verbo e aquele verbo foi gravado. Era como se a minha fala agora, que está sendo gravada, depois alguém transcrevesse. Era isso. Então Paulo Brandão chegou e disse o seguinte: diante da lição que está sendo estudada e abordada na noite de hoje, concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Os mentores da casa solicitaram que eu viesse, permitiram-me estar aqui para trazer um pouco da minha experiência de vida e para que sirva de exemplo para cada um de vocês. A experiência que vou narrar, dizia Paulo, chama-se resgate. Um resgate que a vida convida a cada um de nós. E ali, ele chegando, ele disse: eu já estive aqui com vocês precisamente há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu fui trazida nessa casa e era num momento que me encontrava como um louco psicopata, perdido nas aventuras da vida, perdido nos erros que cometi, que cada um desses erros estavam cravados no seu íntimo, e se deram ocorrências, vivências e experiências de forma tão profundas e muitas delas equívocas, que o levaram a quase enlouquecer na espiritualidade maior. E aí Paulo cantando que nesses 2 anos atrás, ele teve a oportunidade de estar presente ali no Centro Meimei. Ali ele foi orientado, ali ele teve a oportunidade de conversar com alguém que a gente chama de doutrinador, que é alguém que conhece a doutrina, e embasado na doutrina tem um diálogo fraterno, e que especialmente fala para aquela pessoa muito angustiada, dizendo: conheço sua dor, porque já caminhei por essa estrada, já fui lá atrás, hoje caminho por outras, e você também está tendo hoje a oportunidade de construir um caminho melhor na estrada da sua vida. Porque o Cristo nos convida continuamente a caminhar por estradas melhores, depende da opção e da vontade de cada um de nós. Dito aquilo, Paulo, comentando do que ele ouviu naquela noite, ele comentou o carinho com o qual ele foi recebido e disse que o diálogo com o doutrinador, depois o momento em que todos silenciaram e fizeram uma prece sincera a benefício dele, aquilo funcionou para ele como um religar da tomada. Sabe quando a gente está enfraquecido, dolorido, doído, esgotado? Assim ele se encontrava. Aquelas preces, aquelas vibrações o recolocaram, o reconectaram consigo mesmo. Ele viu uma chance de retomar aquela pessoa que ele gostaria de ser alguém melhor. Ele viu que uma oportunidade melhor se fazia na vida que ele não entendia, diante da doença emocional que trazia consigo, mas que naquele instante foi recolhido e levado ao plano espiritual dos dirigentes daquela casa Meimei a qual ele foi recolhido. Sendo levado para esse plano espiritual, ele foi e conta que lá chegando, em regiões que os mentores responsáveis pela casa coordenavam,
ele foi submetido a tratamentos magnéticos numa clínica de recuperação no plano espiritual por 10 meses consecutivos. Nesses 10 meses, ele foi reaprendendo sobre a vida, as responsabilidades e as construções de cada um de nós que temos e fazemos em todos os momentos. E ali ele estava dizendo que viveu tudo aquilo, há 2 anos atrás foi recolhido, 10 meses depois ele ficou sob tratamento consecutivo. Passado esse tempo, ele foi levado a um local onde se encontravam alguns mentores para um diálogo. Por quê? Qual é esse diálogo? Sabe quando a gente vai na escola e chega o final do ano, para dizer, aí no final do ano é feito um balanço de tudo que te foi ofertado, como que você vivenciou cada instante daquele. Então, o convite que foi feito ao Paulo Brandão era de que fosse feito aquele balanço. Só que o balanço, quando a gente fala no plano espiritual, quando a gente fala no plano da terra, você tem alguém que registrou aquelas lições e te mostra onde você foi bem, onde você não foi bem. No plano espiritual existe este registro, mas ele fica gravado na consciência de cada um. Dentro dessa reunião, foram aplicados passes magnéticos em Paulo Brandão. Diante desses passes, ele sentia que ele ia recobrando a consciência e relembrando quem ele tinha sido, a memória ficando mais clara, até que no fim dessa magnetização, ele retornou ao tempo e foi até a sua última encarnação, que tinha se dado há 30 anos atrás. Pois bem, nesse voltar no tempo e recuperação da memória, ele voltou aos primeiros anos do século XIX, mais ou menos 1901, 1903. E ali, naquele recobrar de memória, Paulo contava, ele viu a ele mesmo. Naquele período, ele vivia na cidade do Rio de Janeiro. E lá se encontrando, ele via um jovem bonito, inteligente, mas profundamente oportunista e totalmente inimigo do trabalho. Naquele período que se dava, Paulo Brandão, vivendo no Rio de Janeiro, conheceu uma moça que foi atrás dela unicamente com interesse. Por quê? Porque ela era muito rica, era muito jovem, inexperiente e tinha um pai muito doente no leito hospitalar e que deixava claro que dali a poucos dias ele retornaria à prática espiritual, por conta da doença que ele se encontrava e por conta do estado em que ele estava e a idade já muito avançada. Então, todos os componentes já deixavam claro que muito em breve Rica iria retornar à pátria espiritual. Paulo Brandão, se aproveitando daquela situação, marcou imediatamente o casamento, que a moça gostava dele, sabendo que o sogro iria desencarnar poucos dias depois do matrimônio. Assim se deu. Logo depois do casamento, poucos dias para frente, aquela que ele tinha tomado como esposa passou a ser a herdeira única, porque era filha única, não tinha mãe e não tinha mais nenhum parente. Então ela passara a ter em seu nome uma grande fortuna. Fortuna essa que Paulo Brandão tratou de passar para o seu nome com uma procuração que ela assinou para ele, lhe dando plenos poderes. Ele tinha direito a tudo que era dela. Tudo que era dela foi passado para o nome dele. Leviano como ele o era, vendeu todas as propriedades. Vendeu tudo que tinha em nome daquela que era sua esposa, a abandonou. E rico, o que é que ele fez? Foi embora para a Europa, com toda aquela fortuna. Deixou a esposa e foi embora. Lá na Europa, Paulo Brandão foi viver com alguém de muitas posses, leviano, e com todo aquele dinheiro ele foi viver todos os prazeres que a fortuna poderia lhe proporcionar. Viveu belamente tudo que ele poderia aproveitar, entre aspas, durante aquele período. Assim, Paulo Brandão viveu na Europa pelo período de 5 anos. 5 anos por quê?
Dados os 5 anos, bateu à sua porta 2 senhoras que não são muito queridas, mas que nos visitam muitas vezes, em que a vida nos convida a ter atitudes diferentes. As senhoras que bateram a porta de Paulo Brandão se chamam miséria e tuberculose. Ele tinha gastado toda a fortuna que tinha gastado não só o dinheiro, como a si mesmo, com as farras, tudo que o mundo oferece de leviano, ele se deu ao direito de viver. Passados esses 5 anos e com essas 2 senhoras o visitando, ele estava vivendo todos os conflitos morais que alguém pode viver. Os amigos, aqueles que viviam por perto, as amantes, agora sem dinheiro, todos o abandonaram. Largado, sentido e profundamente doente, agora na miséria, Paulo Brandão retorna para o seu lugar onde vivia, volta para o Rio de Janeiro e vai procurar sua esposa. Aquela que então era sua esposa e que agora ele lembrou dela, já que estava doente e que não tinha mais dinheiro. Chegando ao Rio, após esses 5 anos, ele passou a saber que a esposa, que não tinha grande estrutura consigo mesma, depois que ele a deixou na miséria absoluta, ela entregou-se à vida no prostíbulo. Se dando conta do que ele havia feito, ela foi viver em um prostíbulo, ficou muito doente e foi internada num asilo dedicado a pessoas que tinham doenças infecciosas. Essa que até então havia sido a sua esposa, faleceu no Rio de Janeiro poucos dias antes dele retornar para o Brasil, da sua vida na Europa. Então, na miséria e doente, Paulo Brandão agora se deparou com uma doença muito maior e muito mais dilacerante: a mente culpada, o remorso pelas suas atitudes. Porque a gente muitas vezes tem receio de que alguém vai jogar na nossa cara o que a gente fez, descobrir o que a gente fez, descobrir as nossas atitudes, mas elas ficam registradas, não é no caderno nem no livro de nenhum juiz, ficam registradas na consciência de cada um de nós. E era essa consciência de culpa, de responsabilidade, de dissensões, que agora falavam para Paulo Brandão a dimensão do que ele tinha construído até então. Doente na miséria, agora com a consciência culpada, ele ficou muito pior do que estava até então. Logo depois, também veio a desencarnar. Diante de tudo que havia vivido, de todas as suas construções, de como se encontrava o seu corpo e o seu emocional, ele retornou à pátria espiritual. Lá chegando, as dores que ele estava vivendo na matéria foram multiplicadas em muito, chegando no plano espiritual. Por quê? Porque ele ouvia o tempo todo a voz de acusação da sua esposa, dizendo o que ele havia feito com ela, dizendo o que ele havia feito com todos, dizendo o que ele havia feito diante do pai dela, diante das responsabilidades assumidas. Fora essa consciência da esposa falando, ele tinha consigo o remorso, a culpa e a lembrança de cada passo, de cada atitude, de cada decisão leviana que ele tomou até então. E aí ele começou a fugir no plano espiritual. Fugia, corria, tentava de todas as formas e não conseguia. Porque a gente pode fugir de qualquer pessoa e de qualquer lugar, menos de nós mesmos. Então, sofreu profundamente. Isso é o Paulo Brandão contando na Casa Espírita, contando um pouco da sua história, que, baseada no Evangelho, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Na sua história chamada Resgate, ele diz que depois de tanto sofrer, sentiu-se acolhido por mãos amigas e foi recolhido àquela instituição, que era o Centro Meimei. 2 anos depois de ter sido recolhido, ele estava agora de volta, contando a sua história, e diante de tudo aquilo que ele via,
envergonhado porque não tinha como dizer que não era ele, envergonhado porque sabia no seu íntimo que a história era muito maior do que aquela memória de alguns instantes. Ele olhou para os mentores maiores e disse: e o meu futuro? O que vai ser do meu futuro diante dessas ações que eu tive? Os mentores foram unânimes em responder para ele: ninguém avança sem quitar as suas dívidas. Ouvindo aquilo, todos os mentores disseram, sem acusação, sem violência, sem força. Ele olhava para eles ouvindo aquilo e pensando consigo: meu Deus, por onde eu vou começar? Por onde eu começo diante de tantos equívocos? Onde, que porta eu vou bater primeiro para me corrigir? Em que caminho eu sigo? Ele conta de que ele pensava isso, perguntava, queria perguntar, mas o seu próprio íntimo já respondia. A primeira credora da lista, o maior devedor da lista de Paulo Brandão era a sua esposa, aquela que ele relegou, aquela que ele deixou para trás e que tinha tantos compromissos já combinados na reencarnação anterior. Ele tinha vivido por 2 anos no plano espiritual, acolhido por aquela casa, acolhido na colônia deles, cuidado com muito amor, e no íntimo dele havia nascido a necessidade de se transformar, de se melhorar, de ser alguém melhor e de corrigir as dores que ele plantou por cada pessoa. Então, como a sua esposa, aquela que ele abandonou, era a primeira credora da sua lista, ele foi em busca dela. Se ela é a primeira, eu já vou em busca dela. E qual não foi a surpresa dele quando a encontrou no plano espiritual, em regiões extremamente dolorosas? Como ela tinha cometido muitos equívocos caminhando pelo caminho da prostituição, se enredou por caminhos muito dolorosos, de vícios dos mais variados tipos, ela se encontrava no plano espiritual agora, presa em vibrações dolorosas e em grupos de espíritos bastante levianos, bastante levianos. Então, diante daquela situação, Paulo Brandão voltou para aquela colônia espiritual e implorou ajuda para aquela que ele tanto desvirtuou. Feito isso, foi-se programado uma nova reencarnação para eles. Uma reencarnação que estava programada e a presença dele, naquela noite do ano de 1955, no Centro Meimei, funcionava como se fosse uma despedida, porque logo em breve ele iria retornar ao plano da matéria, ele junto daquela que havia sido sua esposa. Essa nova encarnação estava programada e Paulo conta nesse capítulo chamado Resgate, dizendo o seguinte: ele iria retornar com ela, iriam voltar juntos. Agora, os dois iam voltar ao plano da matéria como irmãos gêmeos, ele e aquela que havia sido sua esposa. Dentro dessa programação espiritual e dentro das responsabilidades de cada um deles, a esposa dele, eles iam voltar como gêmeos, um menino e uma menina. Ela, ainda muito criança, iria sofrer um acidente e esse acidente ia estava programado para deixá-la acamada e totalmente dependente de outra pessoa. Nessa existência, Paulo vai se dedicar, está se comprometendo a se dedicar a cuidar dessa irmã. Aquela que havia sido sua esposa, agora vai retornar como irmã gêmea, porque já tinha uma mãe que havia concordado em receber os dois como filhos. Essa reencarnação estava programada e Paulo Brandão não iria ter nessa existência nenhuma regalia. Ele iria trabalhar como operário simples, que precisava se esforçar muito para o seu pão de cada dia. Ele ia ser responsável pelo seu sustento e pelo sustento daquela sua irmã gêmea.
Ele vai ser responsável, inclusive, por todo o tratamento dela, porque vai ser ele que vai estar do lado dela nos caminhares da vida, dessa próxima reencarnação. E por conta desse cuidado que ele vai ter com a sua irmã, ele não vai ter nenhum privilégio da vida de um homem. Ou seja, não vai ter tempo para ter namorada, não vai ter tempo para se casar, não vai ter tempo para constituir família. Essa existência vai ser dedicada a cuidar daquela que ele tanto desvirtuou e que agora vai retornar como sua irmã gêmea. Entretanto, isso a gente está falando do resgate na questão moral. Paulo Brandão tem outro débito muito grande para com aquela que era sua esposa. Ele tem um débito moral, mas ele também tem um débito financeiro. Então aquela fortuna que ele pegou dela, todo aquele dinheiro que ele tirou daquela que até então havia sido sua esposa, ele vai devolver para ela com juros e correções monetárias. A sua existência próxima e a dessa sua irmã próxima é essa programação que ela tem consigo. E é assim que eles vão retornar ao campo da matéria. E nessa noite, 8 de janeiro de 1955, no Grupo Meimeiro, interior de Minas Gerais, ele está indo trazer a sua fala, embasada no Evangelho, no capítulo 10, que diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele trouxe esse exemplo falando do seu próprio íntimo, falando da sua história, uma história que tem por título Resgate. Está inserido nessas literaturas, quem quiser conferir, vale muito a pena. E aí eu queria trazer dentro desse universo que eu trouxe, baseada na minha emoção, mas dentro do que o livro traz, eu quero convidá-los a que a gente também entre numa reflexão e pensando da nossa responsabilidade em não julgar, em não apedrejar, em não condenar, porque a gente não sabe o tamanho da história que vem por trás daquela pessoa. A gente não sabe o emaranhado gigante que tem por trás daquilo. E um outro ponto que eu também quero mencionar aqui, hoje na nossa preparação a Karen fez uma leitura que daí eu fiquei pensando, poxa, tem tudo a ver com o que eu vou falar depois, que era falando sobre as nossas responsabilidades. Você lembra disso? Falando das responsabilidades. A gente ouve na sociedade dizendo o seguinte: você pode ser o que você quiser, você pode ir para onde você quiser, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Eu quero dizer que no meio disso existe uma vírgula. Por quê? Porque cada um de nós temos responsabilidades. Nós temos filhos, nós temos pais, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos um templo social que a gente convive, a gente tem um templo religioso que a gente convive. Eu posso fazer as minhas escolhas, mas eu não posso esquecer das minhas responsabilidades. Esse Paulo Brandão vai ter uma existência dedicada a uma pessoa de que ele tanto desvirtuou. E ele está combinando isso. Na próxima existência, ele vai receber consigo, ele vai sentir insights, vontades, lembranças, angústias, relembrando aquela pessoa que ele foi até ontem. E é nesse momento de angústias que a gente para e pensa: será que não era melhor eu pegar esse dinheiro da conta de luz e viajar para a Europa de novo? Eu tenho direito, a vida é minha, a vida é nossa, mas as responsabilidades estão no derredor de cada um de nós. A médium Ivone do Amaral Pereira, num encontro no plano espiritual com Humberto de Campos, Humberto de Campos foi até ela e disse: Ivone, dê um conselho, apenas um, para os médiuns que estão na Terra. Ela falou mais especificamente para os médiuns, mas cabe para todos nós. E ela disse: ótimo, porque eu só preciso de um conselho. Ela disse: para que a gente viva de maneira reta dentro das vivências do Cristo e que as coisas que baterem à nossa porta,
a gente aceite sem estranheza. Se bateu na sua porta uma assistência que você precisa fazer, algo que você precisa fazer pelo próximo, algo que você precisa fazer por si mesmo, porque o amor começa conosco mesmo, faça sem estranheza, sem perguntas, sem contestação. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: se eu lembrasse o que fui da encarnação passada, as coisas eram mais fáceis. Não seriam mais fáceis. Se fosse para lembrar, a gente lembrava. Se a gente não lembra, é porque é pelo nosso melhor. Paulo Brandão só se recordou com passes depois de 10 meses de trabalho constante numa clínica no plano espiritual e assistido por aquele grupo de espíritos. Porque diante do que ele trazia consigo, aí é uma fala minha, imagino que ele enlouquecia mais do que já tinha ficado antes. Então, com a história de hoje, Resgate, eu quero convidá-los e lembrá-los das responsabilidades de que cada um de nós temos. Lembrá-los que as responsabilidades, como foi trazida na história, existem no campo moral, no campo ético, mas no campo financeiro também. E na história conta que o dinheiro que ele roubou daquela que havia sido sua esposa era moeda brasileira. É com moeda brasileira que ele vai devolver todo o dinheiro que pegou dela, acrescida de juros e correções monetárias. Independente de se a gente tiver uma atitude no deserto, ou se a gente tiver uma atitude no meio de uma grande multidão. Não é o outro que está ao nosso lado que vai registrar, é a nossa consciência e a providência divina que tudo registra. E que a mensagem dessa tarde é que a vida é bela, tudo que vem na nossa vida nos impulsiona para o mais, para o belo e para o melhor. Cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles que dói. Cada um de nós tem uma angústia no íntimo. Por quê? Assim como Paulo Brandão, a gente tem situações do ontem que a gente hoje se encontra aqui para reharmonizar, para reaprender a viver, para reaprender a respeitar, a ter carinho pelo outro, mas igualmente ter carinho por nós mesmos. Às vezes a gente é acompanhado por uma culpa, por uma angústia, por uma dor. Precisa perdoar o outro, mas precisa se perdoar também para a gente conseguir caminhar. A providência divina é amor. Jesus é amor, é vida, é esperança. Nenhum de nós está sozinho jogado ao léu. Nesse instante que aqui nos encontramos, os nossos parentes são assistidos, a nossa casa, a nossa vida sob todos os aspectos, aqueles que amamos e os nossos dissabores igualmente. Porque não existem pessoas privilegiadas diante da vida. Todos nós temos um grande cabedal à nossa frente, seja encarnado ou seja desencarnado. Temos uma grande nuvem de testemunhas que nos acompanham, que torcem por nós. E o nosso caminhar, assim como a gente precisa ser exemplo para as crianças em nosso derredor, a gente precisa também ser exemplo para a criança interior que cada um de nós trazemos no nosso íntimo. Cada um de nós tem condições de fazer um curativozinho no seu íntimo quando busca Jesus, mas também tem condições de fazer um curativozinho no amigo que está do nosso lado, que às vezes está sorrindo com os olhos, mas por dentro está chorando. Então que a gente ceda para o nosso amigo o nosso carinho, o nosso amor, mas cedamos igualmente a gente mesmo, quando a gente procura o outro, buscando aconchego. Nós temos um ao outro exatamente para isso. E todos nós temos o Cristo, temos casas de caridade, seja qual for a religião, desde que busque o bem. Temos casas de caridade que nos acolhem e que nos ensina. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nunca estamos sós. Eu quero encerrar só com uma fala do Salmo 91 que diz que o Senhor é nosso pastor
e nada nos faltará. Uma boa tarde e muito obrigada pela atenção de vocês.